Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. E os destaques do noticiário de hoje são: governo inicia um plano de transporte de animais. Estado de São Paulo registra recorde de empresas abertas no primeiro semestre de 2024. Coreia do Sul reconhece direito de casal gay. Necessidade líquida de financiamento do governo geral atinge 1,9% do PIB no primeiro trimestre de 2024. E no Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. Roubos de celulares caem no Brasil, mas ainda há um caso a cada 2 minutos. Polícia Federal prende homem suspeito de matar filho da Ialorixá Mãe Bernadette. Serasa lança um programa de perdão de dívidas com 90% de desconto. Governo vai limitar a 25% recursos para imóveis usados. Justiça decreta a prisão do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, condenado a 98 anos. Tesouro Direto. Retornos oferecidos por títulos voltam a subir com expectativas sobre fiscal. E para comentar as notícias econômicas de hoje, teremos o especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez. O Vivax News está no ar. E para garantir mais cuidado com os nossos animais, o Ministério de Portos e Aeroportos criou uma comissão para analisar as sugestões recebidas para melhorar o transporte aéreo de animais de estimação no país. A iniciativa faz parte do Plano Aéreo de Transporte dos Animais. O objetivo é estabelecer uma regulação mais rigorosa, que assegure o bem-estar e a segurança dos pets. Após a repercussão do caso do cachorro Joca, que morreu durante um voo neste ano, a consulta pública foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil e reuniu medidas enviadas por mais de 153 médicos e 115 veterinários. A partir das sugestões, a comissão irá definir no prazo de 30 dias o plano. O colegiado será composto por representantes da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, do IBAMA, da ANAC e dos Ministérios de Portos e Aeroportos, da Agricultura e da Pecuária, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Saúde e dos Direitos Humanos e da Cidadania. O documento terá normas que deverão ser seguidas pelas companhias aéreas e pelos aeroportos brasileiros. E no estado de São Paulo, mais de 174 mil empresas foram abertas no primeiro semestre desse ano, estabelecendo um recorde na série histórica iniciada em 1998 pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUNCESP, a autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo. Esse número representa um aumento de 14,7% em comparação com as mais de 152 mil constituições registradas nos primeiros 6 meses de 2023, que até então era o maior total já registrado. Em média, cerca de 29 mil empresas foram abertas por mês em todo o estado. Esse resultado positivo reflete a eficácia das ações do governo de São Paulo para promover o empreendedorismo, bem como a implementação de ferramentas tecnológicas pela JUCESP para melhorar o ambiente de negócios. O recorde de abertura de empresas no primeiro semestre de 2024 foi impulsionado pelo registro de 29.699 novas constituições em junho, que foi o melhor mês de junho na série histórica e o terceiro melhor resultado desse ano. Seguindo a tendência do estado, a capital paulista também alcançou um recorde em junho, com o maior número de empresas abertas em um primeiro semestre nos últimos 26 anos. Foram 82.275 novas constituições. Esse total, no primeiro semestre de 2024, é aproximadamente 22,1%
superior ao registrado em 2023, quando foram abertas 67.348 empresas na cidade, que até o momento era o maior número registrado. Em junho, a cidade de São Paulo registrou 14.297 novas empresas, o que representa o melhor resultado para o mês de junho em toda a série histórica e o terceiro maior número de empresas abertas em 2024. União homoafetiva. O Supremo Tribunal da Coreia do Sul decidiu, na quinta-feira, que casais do mesmo sexo têm direito à cobertura conjugal no sistema público de saúde. O veredito, que confirma o primeiro reconhecimento legal da união de pessoas do mesmo sexo no país. Ativistas dos direitos LGBTQIA+, consideraram a decisão histórica e esperam que esta decisão possa abrir caminhos para a legalização do casamento igualitário no país. O direito validou uma decisão do Tribunal Superior de Seul no início do ano passado. Na época, a Corte da Capital havia revertido o entendimento de um tribunal inferior ao decidir que o Serviço Nacional de Seguro de Saúde deveria fornecer cobertura conjugal ao casal. Em 2021, só processou o Serviço Nacional de Seguro de Saúde após os benefícios de seu companheiro, então registrado como dependente, serem suspensos. A mudança ocorreu depois de descobrirem que eles eram um casal formado por 2 homens. O chefe de justiça da Suprema Corte disse que, ao negar os benefícios ao casal, constitui discriminação com base na orientação sexual, mesmo que haja cláusulas na Lei Nacional de Seguro de Saúde que lhe referiram especificamente a união do mesmo sexo. E nos últimos anos, campanhas para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo tiveram sucesso em Taiwan e na Tailândia, que foi o último país a reconhecer esse direito. Na Coreia do Sul, ainda há reconhecimento legal de casamentos LGBTQIA+, o que força casais a se mudarem para o exterior e, se quiserem, oficializar o matrimônio. Arrecadação federal. A diferença entre a arrecadação e as despesas do governo geral foi de 1,9% do Produto Interno Bruto, o PIB, no primeiro trimestre de 2024. As informações constam no relatório publicado pelo Tesouro Nacional na quarta-feira. Segundo o relatório, houve uma redução na necessidade de financiamento no governo geral na comparação com o mesmo período de 2023, no patamar de 1,9% do PIB. No primeiro trimestre de 2023, o valor estava no patamar de 2,6% do PIB. Ao separar os resultados por esferas de governo, o relatório aponta que a necessidade de financiamento do governo federal chegou a 4,9% no período, ante 4,1% no primeiro trimestre de 2023. Entre janeiro e março desse ano, a receita aumentou 2,2 pontos percentuais na comparação com 2023, saindo de 40% para 42,2% do PIB. A despesa do governo central também aumentou no período, de 42,6% em 2023 para 44,1% em 2024. Gastos com previdência e assistência social puxaram a alta. Agora, eu vou convidar aqui o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre a arrecadação federal. Boa noite, Isa. Boa noite a todos os telespectadores do Vivax News. Aqui nós temos, relacionado à notícia que foi dada pela Isa, 2 pontos que são bastante interessantes. O primeiro é uma diminuição na necessidade por parte do governo federal de buscar financiamentos para alavancar a máquina pública. Isso se deve em virtude de um aumento da arrecadação.
Mas, em contrapartida, nós temos um aspecto negativo, porque com o aumento da arrecadação, nós também tivemos um aumento dos gastos públicos. O grande fato é que todos nós sabemos que o Brasil ele possui uma das cargas tributárias mais altas do mundo e também juros direto ao consumidor que são bastante elevados. Um dos aspectos que fazem com que os juros internos no Brasil direto ao consumidor sejam tão altos é a necessidade de financiamento pelos bancos públicos e privados da máquina pública. Precisa-se sim de cortes imediatos a respeito dos custos com a máquina para a manutenção da política brasileira, fazendo com que a partir daí todas as reformas tributárias que venham a ocorrer e estão sendo positivamente discutidas no Congresso Nacional tenham um impacto com o aumento da capacidade por parte das empresas nacionais, das pessoas físicas nacionais, de competirem de uma maneira mais justa com o mercado externo. Afinal de contas, é muito difícil para todo empresário, e aqui no Brasil o empresário, ele muitas das vezes é um super-herói, ter que estar se inventando e se reinventando com uma carga tributária tão alta e com juros diretos ao consumidor tão elevados. Nós sabemos que hoje o Brasil, por mais que faça parte das maiores economias mundiais, ele ainda traz ao nosso empresariado uma dificuldade, ele dificulta o poder de competitividade em virtude de termos uma carga tributária tão elevada e juros direto ao consumidor tão elevado. Espera-se sim que o governo federal venha a discutir não só a reforma tributária, mais métodos de poder fazer uma diminuição dessa custo Brasil, desse custo para a manutenção da máquina política brasileira. Retornamos com mais notícias do Vivax News com a Isa Zanoni. Obrigada pela contribuição, doutor. É sempre muito bom ter você por aqui. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco tem Giro Cultural. Fala galera, recadinho pra você que gosta de música, assim como eu sei que vocês também assistem o meu programa Revisitando, mas o papo aqui é outro, Solta o Som Vivax, é um programa de videoclipe que começará a passar sexta-feira, 9h30 da noite, é muito bacana, gente. Rede Vivax está dando oportunidade para novos talentos que já estão aí, fazendo essa fusão, fazendo todo mundo se encontrar, tem muita coisa bacana para já iniciar ali no seu final de semana curtindo mais e mais um pouco de Vivax. Solta o Som Vivax, eu vou assistir. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia, você pode assistir de segunda a sexta na rede Vivax de televisão. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer um rápido giro cultural. Eu vou começar falando um pouco do corredor de Fórmula 1 Ayrton Senna e a série sobre a sua vida, que já tem data no calendário para estrear. A produção vai abordar a vida pessoal e a carreira do piloto de Fórmula 1 e vai chegar ao serviço de streaming em 29 de novembro de 2024. Gabriel Leone é quem interpreta o campeão mundial. No pôster oficial, ele aparece caracterizado como automobilista e segura um capacete nas cores verde e amarelo, que já é marca registrada do piloto, né? A produção é dividida em 6 episódios e tem nomes como Alice Wegman, Pamela Tomé, Gabriel Luchard, Christian Malheiros e Marco Rica no elenco. Lorena Comparato escreveu nas redes sociais da plataforma que o ator está igual. E tá mesmo, né, gente? O ator tinha 1 ano de idade quando Senna morreu, em maio de 1994. A gente aqui já tá ansioso para assistir, você não tá? Agora, vamos falar da primeira edição do Festival São Paulo Jazz Weekend, que acontecerá entre os dias 28 e 29 de setembro. Começa super bem, trazendo nomes fortes relacionados à arte do improviso,
para os 2 palcos montados no Memorial da América Latina em São Paulo. A cantora norte-americana Diane Reeves, o pianista israelense Shai Maestro, o tecladista norte-americano Scott Kinsey e os pianistas brasileiros Amaro Freitas e Salomão Soares, além dos multi-instrumentistas Hermeto Pascoal e Arismar do Espírito Santo e da dupla formada por seu Jorge Daniel Jobim, prometeram muito som através da arte de poupar os sons. O palco principal leva o nome de Laércio de Freitas, em homenagem ao pianista, arranjador e maestro, morto no último dia 5. Uma área de piquenique climatizada também será montada para refeições ao ar livre. O intuito de fazer com que a música seja acessível a todos, o São Paulo Jazz Weekend oferece recursos como acessibilidade para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras, autodescrição e suporte para espectro autista. E aí, você vai comparecer? Conta pra gente como é que vai ser, como que você vai, com quem que você vai. Pode mandar tudo pra gente lá nas redes sociais, tá? Agora, nossa última novidade. Eu fiquei com um pouco de receio de trazer essa pra vocês, porque ela é meio diferente, né? Essa aqui vai pros gamers e amantes de Deadpool. Tem uma novidade aí que alguns vão gostar, alguns vão achar meio estranho. É que a Xbox vai sortear para um vencedor um grande kit baseado no filme Deadpool e Wolverine, com um console da série X comemorativo, que é um suporte de controle, 2 controles com o formato da bunda do cara, juro, é a bunda dele. E para participar é necessário ter mais de 18 anos e republicar o post original da empresa no X, que é o antigo Twitter, até o dia 11 de agosto em uma conta aberta. O sorteio é parte da divulgação do novo filme, que estreia no Brasil no próximo dia 25. Por isso, o console veste o uniforme vermelho e preto do personagem e é acompanhado por reproduções de isopor das espadas do mercenário. Já o suporte também tem o formato do anti-herói. O suporte, né? É a única parte do kit que vai poder ser adquirida fora do sorteio. Os primeiros 1000 compradores de controles de um controle de Elite Wireless Series 2 em 22 de julho ganharão um de brinde. Mas essa promoção está limitada a compradores somente da América do Norte. É diferente, né? Comenta aí também nas nossas redes sociais o que você acha e se você já sabia disso. Agora eu convido aqui a Andrea Volpato para continuar com as principais notícias do Brasil e do mundo no nosso Vivax News. Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulga dados e aponta que, em 2023, 46,5 mil menos celulares foram roubados ou furtados em todo o país. Em comparação com o ano anterior, mesmo assim, as delegacias brasileiras registraram pelo segundo ano consecutivo quase 1 milhão de ocorrências, o que representa um caso a cada 2 minutos. Enquanto os assaltos de aparelhos recuaram 10%, os furtos bateram recorde e superaram os roubos pela primeira vez. Foram 494,2 mil furtos e 442,9 mil roubos em 2023, segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira. Segundo o anuário, os casos de roubos de celulares ocorreram com mais frequência em dias de semana, nos horários em que a maioria dos moradores de grandes cidades sai de casa para trabalhar ou para voltar após o fim do expediente. Neste horário, entre 5 horas e 7 horas e entre 18 horas e 22 horas. Na capital paulista, a pesquisa Datafolha, divulgada em março, mostrou que ao menos 35% dos paulistanos já foram vítimas desse tipo de crime, sendo que 19% tiveram um aparelho tirado de si mediante força ou ameaça.
Os dados compilados em todo o país pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontaram também que a marca Samsung apareceu com mais frequência nos boletins de ocorrência, sendo 37,4%, seguida pela Apple 25% e pela Motorola 23,1%. Mãe Bernadette. A Polícia Federal prendeu na quarta-feira, dia 17, um homem suspeito de assassinar o líder quilombola Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo, em 2017. Ele é filho da Ialorixá Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, que foi executada em agosto do ano passado, de acordo com David Mendes Santiago, advogado da família Pacífico. O homem foi detido quando estava em um shopping em Salvador. O suspeito foi encaminhado para a sede da corporação na capital baiana. Binho do Quilombo foi assassinado a tiros em setembro de 2017 no município de Simões Filho, que fica na região metropolitana de Salvador. O crime ocorreu em um território quilombola onde ele e a Mãe Bernadette viviam. Além da autoria do crime, a Polícia Federal ainda investiga qual teria sido a motivação do assassinato do líder religioso. Desde o assassinato do filho, Mãe Bernadette lutava por esclarecimentos e a solução do caso. No dia 17 de agosto do ano passado, ela foi morta por tiros de fuzil no terreiro de Simões Filho. Entre os anos de 2009 e 2018, a Ialorixá foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do município. Agora, falando um pouco sobre dívidas. Em uma iniciativa inovadora, a Serasa lança um programa que compromete mudar a vida financeira de milhares de brasileiros, denominado Perdão de Dívidas. O plano oferece a oportunidade de quitar débitos com até 90% de desconto, com uma chance imperdível para aqueles que desejam começar uma nova jornada financeira com o peso das dívidas. Nesse incentivo, surge um movimento que é um momento crucial no qual muitos cidadãos enfrentam dificuldades econômicas. A oferta válida para o ano de 2024 tem o objetivo de auxiliar os consumidores a limpar os seus nomes, melhorando assim os scores durante seu crédito, essencial para a obtenção de novos financiamentos e serviços bancários. Seguimos com os comentários do Dr. Luciano sobre o programa. Boa noite, Andréa. É bastante feliz que nós recebemos a notícia a respeito dessa iniciativa do Serasa de promover a conciliação e possibilidades para que aqueles que estão com dívidas nas suas pessoas físicas e jurídicas possam procurar acordos e, a partir daí, conseguirem um aumento no seu score e, é claro, uma reinclusão com o nome limpo no mercado competitivo. O grande fato é que nós não podemos deixar de analisar que, infelizmente, a franca maioria da população, tanto física quanto jurídica brasileira, está bastante endividada e o reflexo disso são os juros altos e o custo Brasil, que é bastante elevado. Nós temos hoje, sim, e nós vivemos um período bastante difícil para aquele que quer empreender no país, afinal de contas, os juros eles são bastante altos. Quando você for fazer uma análise agora a respeito dos acordos que são propostos pelas empresas que estão fazendo parte desse grande multirão e dessa campanha do Serasa, antes de tomar alguma decisão, alguma iniciativa, verifique a sua dívida original com os juros, correção monetária, que estão sendo embutidos na evolução desse saldo devedor, para que você não caia em determinadas pegadinhas ou armadilhas. Afinal de contas, muitas das vezes, aquela dívida originária de R$1.000 se transformou em 10, 15, 20 mil, e você, com descontos que estão sendo oferecidos, mesmo que eles sejam de 90%, acaba pagando valores bastante elevados. Nós temos aí nos últimos anos no Brasil um efeito reflexivo inverso no que se refere a uma diminuição da taxa Selic com um aumento dos juros diretos ao consumidor, o que tem feito com que a lucratividade das instituições financeiras, que são sim indispensáveis ao crescimento sustentável, mas cresça de forma substancial, na qual eles publicam aí em seus balanços e balancetes lucros de trilhões de reais aos custos do trabalho do povo brasileiro,
que paga ainda um dos juros mais altos. Mas é claro, quando falamos dessa campanha do Serasa, nós não estamos falando única e exclusivamente de empresas do ramo financeiro, mas de empresas conveniadas no ramo geral. Então, a minha sugestão é que mais empresas vão se conveniar com o Serasa, e é claro que o consumidor ele procure sim tentar limpar o seu nome, falando a verdade, falando da sua capacidade financeira atual, falando dos reflexos desse período pós-pandêmico, falando dos reflexos que ocorrem por nós termos uma das maiores cargas tributárias mundiais e uma das taxas de juros mais elevadas. Toda iniciativa de acordo, de conversa e de uma proposição que seja positiva, tanto para o lado daquele que precisa receber o seu crédito, quanto do lado daquele que tem a necessidade de fazer o pagamento, devem sempre ser muito bem vistas pelo mercado. Voltamos agora com mais notícias do Vivax News, com Andréa Volpato. Obrigada, Luciano. Agora vamos com um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais notícias. E o que é um domador de rinocerontes? Eu vou te contar uma historinha. Eu queria muito usar uma metáfora que tivesse algum sentido com o que eu penso que é o caos na nossa vida. Eu sempre olhei para o caos como algo bom. Eu sempre olhei para a mudança, para a virada, como algo que me rejuvenesce, como algo que traz um brilho absurdo no meu olhar e que me faz ter mais vontade de seguir em frente. Então, eu também acho e entendo que a gente precisa se desenvolver, que a gente precisa aprender coisas novas. E à medida que a gente aprende coisas novas, entende o poder de uma virada, entende como que essas coisas se combinam, a gente tem um domador. E esse domador desenvolve habilidades específicas, que eu chamo de habilidades do futuro. Entenda aqui o rinoceronte como o problema que você está passando, como desafio, como caos, o que quer que seja, e o domador é você. De onde que vem essa história de doma? Doma é uma dança. Eu não sei se você já viu, se não viu, vale a pena ver algum vídeo antigo. Eu cheguei a ter o prazer de ver isso ao vivo, nos circos, há muito tempo atrás, quando um domador entrava numa jaula com feras, com leões, com tigres, com onças, enfim. E ali ele tinha um ritual de doma. Ele mostrava o quanto ele dominava as feras. E eu fui entrevistar alguns domadores para poder escrever o livro. E teve um em específico que me disse uma coisa muito interessante, que domar não é dominar. Domar é dançar junto com a fera. E isso ficou na minha cabeça. Veja, entenda uma coisa. Quando um problema aparece para você, quando algo de muito ruim acontece na sua vida, você tem que conseguir encarar isso e dar a importância e gastar a energia compatível com o problema. E pensa uma coisa, nunca é sobre você. A gente tem um ego muito grande. As questões não vêm para você, elas acontecem. E quando você entende isso e tem as habilidades que eu vou dizer para você depois quais são para se transformar num domador, você percebe que tem rinoceronte que você enfrenta. Tem rinoceronte que você, dá uma viradinha de lado e deixa ele passar. Não vai ter problema. E tem manadas de rinocerontes que não vale gastar energia porque você não vai resolver. E essa é uma grande sabedoria. A gente entender e reconhecer qual é o rinoceronte, qual é a manada, qual é o problema, qual é o desafio que merece a tua energia para resolvê-lo. E a grande questão, o grande jogo de ser um domador é que você aprende a leveza que é e que é possível se ter quando a gente está diante de grandes problemas na vida. É fácil? De jeito nenhum, gente. Lógico que não é fácil. Até hoje, eu que estou trazendo essa teoria para vocês, essa metodologia, lido com problemas, né? Também tenho os meus momentos. Mas o mais importante é você dar aquela virada, sabe? É você pegar a tua cabeça e 180 graus nela para poder encarar as coisas de uma outra maneira. E fica mais uma dica. Esta vozinha que fica aqui dentro dizendo pra gente coisas ruins que a gente pode, que a gente não pode, babá, a gente consegue calar ela. É só fazer a virada que tem que ser feita.
Programas sociais. O governo vai limitar os financiamentos de imóveis usados no programa Minha Casa Minha Vida para até 25% do volume total de recursos. A medida será restrita a famílias enquadradas com renda mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000 e valerá entre agosto e dezembro desse ano. Ainda esse mês, o Ministério das Cidades editará uma instrução normativa com os detalhes da restrição. Segundo integrantes da pasta, estão sendo analisadas 3 alternativas, que é reduzir a cota de financiamento dos usados, hoje em 80% do imóvel, reduzir o teto do valor do imóvel, que hoje é de R$ 350 mil, ou ainda limitar o valor que está disponível. Esses imóveis são financiados com recursos do FGTS e têm juros mais baixos que os de mercado. No ano passado, o Ministério aumentou o percentual de recursos do fundo que poderiam ser usados para financiar imóveis usados de 12% para 30%. De um total de 438,3 mil unidades financiadas ao longo de 2023, 27,3% eram de imóveis usados, o equivalente a 119,7 mil. Diante do ritmo acelerado das contratações do programa, o governo quer usar mais 23 bilhões de reais do FGTS, além dos 97 bilhões já liberados para esse ano. A medida enfrenta resistências no Conselho Curador do Fundo. Até meados deste mês, foram contratados 67 bilhões de reais e há risco dos recursos se esgotarem em outubro, caso nada seja feito, segundo o Ministério. Lava Jato. A Justiça Federal de Curitiba decretou na última quinta-feira a prisão do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Segundo o documento ao qual o blog teve acesso, Duque deve ser preso pela sentença transitada em julgado no âmbito da Operação Lava Jato para o cumprimento de pena de regime fechado por 98 anos. A condenação ocorre pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A informação é de que Duque não está em Curitiba. Por esse motivo, a Polícia Federal do Paraná adicionou a Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde o ex-diretor da Petrobras também tinha o endereço registrado na Justiça. Em março de 2020, Duque colocou tornozeleira eletrônica e deixou a prisão no Paraná rumo ao Rio de Janeiro. Ele ficou preso por 5 anos após as investigações e condenações da Lava Jato. A primeira pena contra Duque aconteceu em 2015, durante a 10ª fase da Lava Jato. Ele foi condenado por associação criminosa. A pena para o ex-diretor foi de 20 anos e 8 meses. Na época, ele estava preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Em menos de um ano, ele foi condenado novamente, agora por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 20 anos de prisão, 3 meses e 10 dias inicialmente. Em regime fechado, a decisão aconteceu durante a 14ª fase da Lava Jato. Falando agora sobre os juros nos títulos públicos, que voltaram a subir na última quinta-feira, após iniciar a semana passada em queda. O movimento acompanha os juros futuros, que sobem à medida que os agentes financeiros seguem aguardando a divulgação do relatório de receitas e despesas do Tesouro Nacional, que será divulgado hoje, dia 22, e pode apontar para um corte nas despesas do governo. A espera por notícias fiscais tende a aumentar a aversão ao risco, pressionando os juros no Brasil. Assim, as taxas dos títulos públicos sobem enquanto os preços caem. Essa relação é inversamente proporcional, o que significa dizer que tanto nos papéis prefixados quanto naqueles indexados ao IPCA, quanto maior a taxa, menor o preço e vice-versa. Quando as taxas sobem, portanto, apesar de ser uma boa notícia para aqueles que pretendem investir, já que assegura uma rentabilidade maior se mantiver a aplicação até o vencimento, o valor de mercado dos papéis diminui, o que implica em perda temporária para quem possui os títulos na carteira. Assim, os papéis atrelados à inflação pagam acima dos 6%. O Tesouro IPCA 2029 oferece retorno real de 6,2%. Já o prefixado de 2031 pagava no mesmo horário
12,17%, de volta ao patamar dos 12%. Para comentar sobre os juros e os retornos dos títulos públicos, eu vou convidar aqui o Dr. Luciano Pérez. Isa, o aumento das taxas relacionadas aos títulos públicos brasileiros, ele dá um reflexo que pode agradar aqueles que já investiram, pois terão um ganho imediato um pouco maior, mas em contrapartida ele faz com que essa volatilidade, essa questão de vindo seguido de uma diminuição e agora aumento, façam com que os títulos públicos brasileiros eles não se tornem tão atrativos àqueles que desejam entrar nesse mercado de risco quando nós falamos das ações. Nós precisamos sempre olhar que o reflexo dos títulos públicos brasileiros é a respeito de como está o grau de confiabilidade no mercado nacional por parte de todos aqueles que vão fazer os investimentos. O Brasil ele tem aí um retrospecto não muito positivo no que se refere a honrar com o pagamento desses respectivos títulos. Nós vemos aí ainda um sistema judiciário bastante flutuante no que concerne a essas decisões, e nós precisamos não esquecer que as empresas brasileiras, as empresas públicas brasileiras, os títulos públicos brasileiros, eles precisam refletir a imagem de credibilidade que o governo brasileiro tem, tanto no mercado externo quanto no mercado externo. E o que nós mais queremos é que o Brasil continue sempre no lugar de protagonista que deve estar, como uma das 10 economias mais prósperas do mundo. Afinal de contas, nós temos brasileiros em todos os locais desse mundo protagonizando a mudança da história. Nós precisamos sim que o governo federal olhe para uma diminuição dos seus gastos públicos para que cada vez mais as empresas brasileiras que devem dar lucratividade e devem ser administradas por aqueles que estudaram para que isso aconteça, devem ser administradas por administradores que conheçam da matéria alocada a cada uma das áreas dessas empresas públicas. Quanto mais credibilidade e seriedade nós tivermos à frente de cada uma das empresas, maior será o reflexo positivo nos títulos da dívida pública brasileira. Nós precisamos parar de pensar que nas empresas públicas é simplesmente o encaixar o político de plantão em virtude de conchavos relacionados às eleições, tanto que agora estão vindo as municipais, quanto às eleições passadas, aonde se encontra um grande ajuste para que se coloque o político A, o político B, o político C, aquele que apoia em cargos públicos específicos. É claro que nos últimos meses o governo federal ele tem dado uma série de iniciativas que buscam sim resolver uma série de situações que há muitos anos não se resolve no Brasil, como é o fato da reforma tributária. Precisamos sim brigar cada vez mais por uma diminuição do custo do Brasil e, é claro, fazer com que nós tenhamos um custo do dinheiro, uma taxa Selic um pouco mais equilibrada e um pouco mais atrativa, porque a partir daí nós temos um reflexo automático nos juros direto ao consumidor. Não importa o partido político, e aqui nós falamos hoje, inclusive, no noticiário da 1h20, a respeito da briga por partidos que não são do partido do governador do estado de São Paulo, em virtude da questão da privatização de alguns setores da Sabesp. Nós sabemos que essa política privado-pública que tem sido realizada aí com a privatização de algumas empresas e de alguns setores, ela tem tido aí reflexos bastante positivos no Brasil, não só com uma diminuição aos custos para o consumidor, mas também com um aumento da qualidade. Afinal de contas, todos nós brasileiros precisamos ser fiscalizadores de tudo aquilo que acontece no Brasil. E precisa-se parar no cenário político-econômico brasileiro do que aquilo que é feito por um partido A ser combatido por um partido B e assim subsequentemente. Essa polarização, ela prejudica bastante o crescimento do país. Afinal de contas, todos temos que lutar pelo crescimento do Brasil. Ter ideologias políticas diversas não significa que todos não podemos pensar por um caminho único e justo de que o Brasil ele é de todos os brasileiros, independente do partido político, e nós precisamos continuar no lugar de protagonistas nesse cenário econômico mundial. Voltamos agora com a Isabela Zanoni. Obrigada, doutor, pelos excelentes comentários hoje. É sempre um prazer enorme ter você por aqui.
e obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Uma boa noite, até mais.